Bem-vindos ao nosso canal Veri Fragoso. Esse canal eu destinei pra gente conversar muito sobre dicas de confeitaria. E deixa eu me apresentar. Para começar esse nosso vídeo de hoje, o tema vai ser quem sou eu? Como eu fiz para chegar até aqui? Tenho certeza que você deve estar muito curioso para saber e hoje eu vou te contar todos os segredinhos que me fizeram chegar a uma empresa que não tinha faturamento nenhum, né? Que veio do nada, sem conhecimento, sem saber do mercado, sem entender de doces e hoje é uma empresa que fatura de 70 a 90 mil reais por mês. Olha que legal! Então, primeiro de mais nada, muito prazer, meu nome é Veridiana Fragoso, eu sou de Curitiba, Paraná e trabalho com doces finos de casamento há exatos 11 anos, certo? Então eu comecei tudo lá no ano de 2008. 2008 foi o ano da nossa largada e tudo aconteceu basicamente porque surgiu uma oportunidade. Mas eu já vou te falar dessa oportunidade daqui a um minutinho, segura a ansiedade. Antes disso, eu quero te contar um pouquinho da minha história, tá? Da minha família, de quem trabalha comigo, para você entender um pouquinho o nosso contexto. A minha mãe, Maria Fragoso, ela é uma confeiteira de mão cheia. Todas as sobremesas de casa sempre foi ela que fez, sempre tudo muito gostoso, sempre tudo muito fofinho, mas ao mesmo tempo não era nada artístico. Na verdade, era bem longe de ser artístico. A gente não tinha esse conhecimento técnico aí de como fazer um negócio bem bonito. Mas posso te assegurar, eram os melhores doces da história. Eram sempre muito bons e de muita boa qualidade. E aí ela descobriu que podia fazer ovos de Páscoa para vender. Primeiro ela fazia para a família, né? Então, porque os ovos de Páscoa eram muito caros, anos 80, aquela coisa. Então ela começou a fazer os ovos de Páscoa pra gente, para dar para as filhas, sobrinhos, enfim, né? E aí começaram as pessoas a pedir se ela não faria para vender. E ela começou a fazer. E ela fez isso, que eu me lembro, a minha infância inteira. Ela até chegou a abrir uma bombonière. Ela é uma chocolatier excelente, na época nem se falava nesse termo chocolatier. Mas ela abriu uma bombonière, a qual, infelizmente, não deu certo. Acabou falindo bem naquela época do Plano Collor. Eu devia ter, sei lá, 6, 7, 8 anos, não muito fora disso. E aí eu vi meus pais passarem por essa situação muito complicada, que é falir um negócio, e ninguém quer isso, mas infelizmente o nosso Brasil aí a gente vê recorrentemente esse tipo de situação. E daí olha só o que aconteceu. Ela continuou fazendo os ovos de Páscoa para vender, porque as pessoas pediam, encomendavam, né? Mas ela não sabia cobrar. Então ela cobrava um valor assim ínfimo. Ela cobrava basicamente o valor do produto que ela gastou e um pouquinho a mais. Então assim, o lucro era praticamente inexistente. Era mais como um hobby, fazia mais por um carinho de fazer. Passaram alguns anos. Ela fazia alguns anos sim, alguns anos não, enfim, e eu decidi na minha vida que eu não queria trabalhar com nada relacionado à confeitaria. E deixa eu te falar uma coisa, eu era gordinha, eu tava na faculdade de Direito e eu não sabia fritar um ovo. E eu gosto de falar isso porque provavelmente você deve estar numa situação às vezes próxima ou muito melhor do que a minha, né? Às vezes você já sabe fazer, você gosta de fazer e só precisa de um empurrãozinho. Gente, eu não sabia fazer. Eu até gostava de comer, porque eu era gordinha, né? E, enfim, nada contra, mas eu fiz bariátrica, eu passei por esse processo para emagrecer, mas eu comia muito, tinha muita ansiedade, eu tinha muita vontade de comer tudo que eu via pela minha frente, eu gostava muito de doce, mas eu não sabia fazer. O máximo que eu conseguia fazer de um brigadeiro, por exemplo, era um brigadeiro de micro-ondas, aquele que vai uma lata de leite condensado, uma colher de manteiga, né, 4 colheres de Nescau, era esse que eu fazia. Eu não sabia mais nada a respeito da confeitaria e de qualquer outra comida, só sabia comer mesmo. E aí eu tinha certeza, assim, que eu queria ser uma empresária um dia. Eu estava na faculdade de Direito, mas eu já via que ali não era muito o meu caminho, que se eu tivesse que manter no direito, eu teria que abrir um escritório, gerenciar um escritório. Eu tinha uma vontade de gerir um negócio. Por outro lado, eu comecei a ajudar a minha mãe a vender pão de mel na faculdade, para ganhar um dinheirinho extra. Então a minha mãe fazia pães de mel muito gostosos
eu levava uma sacolinha ali com 20, 30 pães de mel todos os dias para a faculdade e vendia. E aquele dinheiro sempre dava uma mãozinha, dava uma ajudadinha ali pra gente, e assim foi até eu finalizar e me formar em Direito, que aconteceu tudo isso, a formatura em janeiro de 2006, turma de 2005. Me formei e pensei comigo mesma, vou procurar um emprego. Fui procurar emprego, consegui um emprego com salário muito baixo. Um salário muito baixo mesmo. Mais baixo do que o salário mínimo da época. Mas assim, falei, bom, vou aceitar, preciso trabalhar, preciso ter experiência, né? E há pouco tempo no qual eu trabalhei como advogada, eu me frustrei. Eu me frustrei porque eu sou muito empática, então se as pessoas estão felizes à minha volta, eu fico feliz. Se as pessoas estão tristes, eu fico muito triste. E aí aconteceu bem isso. Eu passei a sentir mais ainda o peso do direito nas minhas costas e eu percebi que eu poderia levar aquele direito por um tempo, talvez uns 5 anos, 6 anos, mas eu não conseguia me ver dali a 10 anos. Então olha só que legal, eu queria fazer um convite para vocês também. Para e pensa na tua vida hoje. E pensa se você levar essa vida, aonde você vai estar daqui a 10 anos. Porque quando a gente para e se põe no lugar do outro ou do seu próprio lugar e você vê, puxa, será que é isso que eu quero? Se você pensar, é isso que eu quero, fechou, tá tudo certo, continua no teu caminho. Pra você só poder crescer dentro desse caminho. Agora, se você souber que não é isso que você quer, pensa o que você pode fazer para mudar. E foi isso que eu fiz. Eu falei, cara, eu tenho que sair disso enquanto há tempo. Porque depois pode ser que seja muito mais difícil. Naquela época era mais fácil. Eu morava com meus pais, eu não era casada. Então eu não tinha tanta necessidade do dinheiro em si. Eu precisava descobrir o meu rumo. E foi o que eu decidi fazer. Cheguei em casa, né? Saí do meu emprego, na verdade eu não pedi as contas, eu fui demitida porque eu era uma péssima funcionária, eu odiava trabalhar lá e as pessoas veem isso na cara da gente quando isso acontece. Foi o empurrão que eu precisava pra eu chegar em casa e falar pra minha mãe, vamos fazer ovos de Páscoa esse ano. A gente não tinha feito no ano anterior ou tinha feito uma encomenda menor, não tô lembrada agora. O fato é que a minha mãe já tinha me dito que não ia querer fazer ovo de Páscoa, ano de 2008. E aí ela falou, não filha, tá bom, pra te ajudar, já que você saiu do teu trabalho, eu vou te ajudar a fazer os ovos de Páscoa. Mas o vamos da Veridiana era assim, né? Mãe, você faz e eu vendo. Então basicamente eu não tinha muito interesse em ir pra cozinha. Eu queria embalar, eu queria vender e era tudo que eu queria fazer. E era tudo que eu, dentro das minhas crenças limitantes, achava que eu podia fazer. Eu achava que eu não tinha capacidade de fazer mais do que aquela parte administrativa. E foi assim durante aquela Páscoa toda. Só que foi muito legal porque eu entrei com um investimento de R$3.000, que era todo o dinheiro que eu tinha conseguido guardar no meu período de estagiária e advogada, e eu usei aquele dinheiro para poder investir na Páscoa, comprar chocolates, comprar papéis, etc. E a gente trabalhou muito, porque como vendedora eu sempre fui muito boa, eu sempre tive bastante talento para vender. E eu vendi muito ovo de Páscoa, muito, e a gente trabalhou muito, minha mãe produzindo, eu embalando, fazendo a logística de entrega e vendendo, né? E aí, ao final daquela Páscoa, a gente conseguiu tirar R$16.000. Então a gente transformou R$3.000 em R$16.000, dos quais a gente dividiu, 8 para mim, 8 para ela. Então foi um trabalho árduo, mas foi um trabalho recompensante. Acabou a Páscoa, eu tava esgotada. Eu não sei se já aconteceu com você, de você viajar de férias para um lugar incrível, né? Umas férias planejadas, sonhadas. E aí quando acaba as férias, você tá quebrado, você tá esgotado, porque você foi pra lá e tudo que você fez não foi descansar, né? Você andou, caminhou, correu, passeou, brincou, bebeu. E aí quando acaba as férias, você tá naquele momento assim, você fala, gente do céu, tô muito cansado, mas tô tão feliz que eu poderia voltar pra lá amanhã mesmo. Eu tava nessa situação. Quando acabou a Páscoa, parecia que tinha acabado as férias. Eu tinha trabalhado muito, por um período muito puxado, mas eu tava muito feliz. E naquele momento eu falei, caramba, é isso que eu tenho que fazer pra minha vida, eu tenho que trabalhar com doces. Só que tinha um problema. Chocolate artesanal, pelo menos naquela época, vendia bem só numa certa época do ano, que é a Páscoa. Talvez um pouco no Natal, mas não tanto quanto a Páscoa. E eu falei, gente, eu vou esperar até ano que vem pra fazer alguma coisa? Não posso.
Cheguei pra minha mãe e falei: mãe, seguinte, estou largando o direito, não sei ainda o que eu vou fazer. E ela, como uma boa mãe, ficou pé da vida comigo. Ela brigou muito comigo, nossa, foi muito complicado, porque foi muito difícil pra eles pagarem a faculdade pra mim, e na época eu já tava terminando um MBA em gestão do direito, então assim, como assim você vai largar o direito? Você tá maluca? E eu só tinha essa certeza no meu coração, mas eu não sabia o que fazer. E lembra do que eu falei pra vocês no começo do vídeo? Que eu não fritava um ovo? E é a pura verdade. Como é que eu ia abrir uma coisa se eu não sabia nem cozinhar? E aí, o que que aconteceu? A minha mãe falou assim: então tá, então pensa um pouco o que você quer fazer da tua vida, te dou 3 meses pra você decidir, senão você vai arrumar qualquer emprego que você arrumar na tua frente, mas eu não quero marmanjo em casa. Falei: tá bom, vamos ver. E eu fiquei naquela: meu Deus, o que eu vou fazer, que emprego que eu vou arrumar, o que trabalho que eu vou fazer. Eu não tinha dinheiro, eu tinha aqueles 8 mil reais que eu já tinha gastado um pouco, eu devia ter uns 7 mil reais. E aí, assim, eu comecei a pensar umas contas básicas. Se eu fosse abrir uma franquia no shopping, eu precisava, sei lá, na época de 60 mil, hoje é bem mais, né? Mas também estamos falando de 11 anos atrás. Se eu fosse abrir uma panificadora, eu ia precisar de uns 100 mil. Comecei a fazer umas contas. Eu só conseguia pensar em nichos que envolvessem comida. Eu já tinha percebido que eu ia ter que trabalhar com doce, porque eu sempre amei comer, né? E até então eu não sabia fazer, mas eu falei: cara, eu arrumo quem faça e a gente dá um jeito. E aí eu ia pro Google, eu tentava encontrar ideias e parece um outro mundo, mas 11 anos atrás não tinha informação suficiente na internet. Você não conseguia encontrar: vem cá, um tutorial de como fazer um doce, não tinha nada disso, né? E aí eu falei: cara, não sei o que eu vou fazer. Passando quase os nossos 3 meses de prazo que a minha mãe tinha me dado, um certo dia, estávamos sentadas no sofá de casa assistindo a novela. Eu sempre fui muito companheira da minha mãe. A gente sentava no sofá e ficava batendo papo e vendo a novela juntas, enfim. E aí, olha só que legal, tocou o telefone fixo, que também é uma raridade, né? Hoje o telefone fixo praticamente não toca mais, né? Hoje é só o WhatsApp. Mas naquela época tocava ainda o telefone fixo e a minha mãe atendeu. E eu fiquei olhando pra ela, a gente tava sentadas no sofá uma do ladinho da outra, e eu fiquei olhando, ouvindo a conversa dela, né, como uma boa filha que fica ouvindo a conversa dos pais, né. E aí ela falava assim: puxa vida, não, mas a gente não faz não, puxa, que pena, vou ficar te devendo. E desligou o telefone. Quando desligou o telefone, eu falei pra ela: mãe, quem que tava ligando? Dela: a Fátima. Pausa, né? A Fátima, amiga da minha mãe há muitos anos, enfim, amiga de coração mesmo. E a Fátima tem 3 filhas. E a Luciana, que é a filha mais nova da Fátima, ia casar. Essa era a notícia: a Luciana vai casar. Queremos, Maria, ver se você não faz os doces da festa da Luciana. E a resposta automática da minha mãe foi não, né? Quando a gente desligou o telefone, a minha mãe falou pra mim isso, e eu falei pra ela: realmente, a gente não faz doce de casamento. E aí, eu brinco que nesse momento passou um anjo, ele assoprou, porque só pode, assim, rolou um silêncio, assim, de uns segundos, a gente ficou se olhando, eu e minha mãe, e tipo, sei lá, tocaram sinetas, alguma coisa aconteceu, assim, meio mágica, e daí eu falei pra ela assim: mãe, será que mercado de casamento é alguma coisa interessante? Na minha concepção, as pessoas não casavam tanto. Eu pensava assim: não deve ter tanto casamento assim. Olha só, naquela época, depois eu fui fazer um levantamento, eram 600 casamentos por sábado em Curitiba. Imagina, eu não tinha essa noção do quanto o mercado de casamento poderia ser promissor. E aí a minha mãe falou assim: vamos atrás de estudar, né? A gente aprende alguns doces de casamento, a gente vê como é que é, e aí a gente aprende. Eu falei: tá bom, beleza. Fomos então atrás do nosso primeiro curso, e foi quando a minha mãe fez o curso, porque eu paguei pra ela fazer, mas como eu não fritava nenhum ovo, era muito cômodo pra mim dizer que eu não fazia nada, ela foi fazer o curso. E ela aprendeu doces lindos, com apresentações legais, técnicas boas, e a gente foi melhorando com o tempo, mas naquele momento a gente copiava exatamente o que a professora ensinava, né? E aquele curso durou ali uma semana, 3 dias, alguma coisa assim. Quando chegou no último dia de curso, a professora fez um convite, ela falou assim: vai ter semana que vem um curso de bolos. Você não quer fazer? A minha mãe falou: vou falar com a minha filha.
Minha mãe chegou em casa e falou: filha, vai ter um curso de bolos, você não quer fazer? Aí eu falei: não, né, mãe, imagine, eu não sei nem fritar um ovo, o que eu vou fazer com um bolo de pasta americana? Não tem a menor chance. E aí ela falou assim, como uma boa mãe, né? Vá se ferrar. Ela foi bem educada, não? Foi mais ou menos assim. Ela falou: se liga, menina, você tá louca? Você acha que eu vou fazer tudo nesse negócio novo? Eu vou fazer o doce, eu vou fazer o bolo, você vai ficar lá vendendo? Falei: nossa, é verdade, que vergonha, né? E aí fui fazer o curso de bolo meio empurrada, não porque eu não queria aprender. Veja só, eu queria, mas eu achava que eu não tinha capacidade. Cheguei pra professora, falei: ó, professora, bem-vinda, né? Meu nome é Veridiana, estou aqui para te dizer que eu não tenho capacidade de fazer bolo. Até tenho vontade, mas eu não sei nem desenhar uma casinha no papel. E eu vou te confessar uma coisa, até hoje eu não sei desenhar uma casinha no papel. As minhas casinhas são bem feias, por sinal. Sou péssima desenhista, a minha letra é feia, tudo é feio. E aí ela falou pra mim assim: filha, não se incomode. Se você for bem, você vai fazer, se você tiver talento, você vai fazer qualquer coisa. Tá bom. E eu fui bem com a cabeça leve, porque eu não tinha pressão sobre mim mesma. Porque assim, já que eu não tinha talento, já que eu não tinha capacidade, o que viesse, viria. E eu pensei assim: eu aprendo, depois eu ensino um funcionário a fazer e tá tudo certo. E gente, eu fui a melhor aluna da turma. Eu me surpreendi e aprendi uma coisa muito legal naquele momento, que eu tinha um talento que eu não sabia que eu tinha. Eu fui a mais rápida, com melhores acabamentos, os bolos mais bonitos da turma. Eu falei: caramba, eu consigo fazer isso. Aquilo me encheu de orgulho e me encheu de energia para daí eu assumir os bolos desse novo negócio que estava ainda só nos planos, né? A gente não tinha nenhuma ideia de como fazer para entrar no mercado de casamento. E aí, coincidentemente, acabou o curso na sexta-feira. Não lembro se foi no sábado ou na segunda, mas foi imediatamente após o final do curso. A Fátima liga para minha mãe: Maria, você não faria mesmo os doces da Luciana? Porque a Luciana fechou com uma doceira e aí a doceira simplesmente ela não vai poder atender, enfim, por qualquer motivo que seja. E aí, resultado, podemos. Porque daí a minha mãe tinha feito o curso de doce, eu tinha feito o curso de bolo e a gente agora sim nos sentíamos seguras para atender aquele evento. E eu gosto de falar bastante isso para meus alunos, porque eu acho assim, muita gente às vezes olha para mim, ou olha para você aí na sua casa e fala assim: nossa, mas ela teve sorte, né? E eu digo que não. Sorte é uma coisa, que é a oportunidade com a preparação. Então, só a oportunidade de fazer o casamento da Luciana seria uma oportunidade a qual a gente deixaria passar, porque não estávamos preparadas para tal. Ocorre que, antes mesmo de ter a oportunidade mais concreta, a gente foi atrás para aprender. E quando ela veio nos procurar, estávamos preparadas. Então, sorte é a oportunidade com preparação. Eu gosto sempre de reforçar isso e eu espero que você leve essa lição pro resto da sua vida. E aí aconteceu todo o preparo para fazer esse casamento número 1, o qual ocorreu no dia 31 de outubro de 2008. E tudo aconteceu em 2008. Quando passou o casamento, eu tinha uma certeza no meu coração e na minha vida de que eu ia trabalhar com isso para sempre. Ao contrário do direito, que eu olhava 10 anos na frente e pensava: puxa, não é o que eu quero fazer daqui a 10 anos, a confeitaria eu sabia. Acendeu uma luz dentro de mim, assim, que não tinha tamanho da minha força, da minha vontade de fazer aquilo. E aí a gente começou a estudar o mercado de casamentos do zero, um mercado qual eu não conhecia. Começamos do zero e fomos atrás de um curso, de outro curso, e começamos a descobrir meios para divulgar a empresa. Comecei a desenvolver métodos de marketing, comecei a desenvolver métodos de financeiro, e eu entendi desde o começo que o negócio da confeitaria ele é um tripé. São 3 coisas que a gente tem que saber. A primeira delas é o financeiro, a segunda delas é o marketing e a terceira é saber fazer os doces. E olha só, elas têm igual importância. Eu poderia ter dito em qualquer ordem. Eu poderia ter dito primeiro o marketing, depois fazer os doces, depois o financeiro. A importância é exatamente a mesma. E isso foi o meu diferencial para eu chegar onde eu cheguei hoje.
A gente começou a divulgar o nosso trabalho e aí tinha que um dia aparecer uma cliente que não fosse a amiga, né? E aí aconteceu isso em janeiro, dia 21 de janeiro de 2009, veio a primeira cliente que fechou porque veio de uma propaganda minha. Ela fechou somente bolo. Depois, no dia 15 ou 16, eu não lembro exato essa data, de fevereiro, foi quando aconteceu o terceiro casamento, aonde a cliente fechou somente bolo. E em março foi quando aconteceu o quarto casamento, quando aquela cliente fechou conosco, finalmente uma cliente confiou para fechar doces e bolo. E a gente entregava para cada uma dessas clientes o nosso melhor. Independente de ser um casamento pequenininho ou de ser só bolo, a gente entregava aquilo de coração, de fundo da alma, para poder fazer aquela festa ser perfeita. E aí eu comecei a criar o meu processo de crescimento. Até então, meu plano era assim, puxa, né, será que um dia eu vou ter um casamento por final de semana? E a partir de março as coisas aconteceram tão rápido que quando chegou o final de 2009, a gente já tinha um casamento por final de semana. E às vezes, por que não? Várias vezes eu tinha 2 casamentos já no final de semana e aí eu vi que os meus sonhos até estavam pequenos perto da minha capacidade. E a gente começou a criar processos para nossa empresa crescer. Eu já cheguei a atender 14 casamentos num único sábado. A gente não pega mais do que isso por uma questão mesmo de logística e de capacidade de poder se dedicar a cada um deles. Mas hoje eu já fechei 2.057 contratos de casamento. Então para mim é um orgulho muito grande. Para quem começou dentro de casa com 3 mil reais na cozinha da casa da minha mãe, hoje eu tenho um faturamento mensal que gira de 70 a 90 mil reais por mês. É muito bom isso, eu tenho uma equipe de funcionários, eu tenho toda uma estrutura, eu não moro mais aonde é o meu ateliê, passei a ter um negócio muito mais profissional, dia a dia. Então aí eu venho aqui para te contar por que eu criei esse canal. O objetivo aqui é dividir com vocês os percalços que me levaram aonde eu cheguei. E eu vou te falar, não foi nada fácil. Eu já quase fali o meu negócio 2 vezes, bem quase. Eu vou contar com o tempo para vocês melhor essa história. Então já passei por situações de perrengue bem complicadas, já passei por questões trabalhistas que me deixaram de cabelo em pé, e tudo isso eu entro aqui nesse canal para dividir com vocês, para contar para vocês e ajudar vocês a não passarem pelas coisas que eu passei. Porque assim, quando eu comecei, não tinha curso voltado para isso, ninguém queria ensinar, ninguém queria dividir, e eu venho na contramão disso, dividindo com vocês tudo. Então eu vou te ensinar desde a parte de receitas deliciosas de doces finos, vamos falar de doces finos nesse canal, e vou te ensinar financeiro, vou te ensinar marketing, e eu quero ver você bombando aí, cheia de encomendas e com muito dinheiro no bolso, acima de tudo. Então, gostou do que você viu até aí? Se você gostou, faz um favorzinho pra mim, me ajuda aí, ó. Aqui embaixo do nosso vídeo tem um botão inscrever-se. Inscreve no meu canal, dá uma curtida ali pra eu saber que você assistiu meu vídeo. E mais do que isso, vai no meu Instagram, @verifragoso. O Instagram, ele é uma porta direta entre a gente. Toda semana eu faço lives, eu crio aquela caixinha de perguntas e respostas onde você pode me ajudar, me dar um pouquinho de ideias aí para os nossos vídeos. E também por lá você tem um contato mais direto comigo, o direct cai direto para mim e tudo mais. Então me segue no Insta também. Mas não deixa de curtir o nosso canal do YouTube para vocês poderem continuar acompanhando esses vídeos que vão ser muitos aí para vocês.